Olá, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou Andresa Alves, sou do Dicas e Costurices by Des Atelier e na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o batimão. O batimão foi pedido de várias pessoas, né, nos meus canais de comunicação, no Instagram, nos grupos de costura que eu participo, pessoas que viram o vídeo do pano de prato e queriam fazer o batimão para combinar. Ok? Então, vamos para a aula. Então, pessoal, para confeccionar a peça de hoje, a gente vai precisar de um corte de 43 por 35 de tecido de pano de prato. Eu vou deixar um card para vocês aí em cima. Nós vamos precisar de 2 retalhos medindo 15 por 12. Tá? Para fazer o acabamento da parte superior do batimão. Eu já mostro para vocês como é que a gente vai fazer. Vamos precisar de um corte de 9 por 36 do tecido estampado que a gente quiser usar. Pode ser retalho, tá? Porque geralmente nesse tamanho a gente consegue achar uns retalhos aí guardados. O que acontece? Na parte superior, né, do batimão, eu estou usando o poá, porque eu tô fazendo aqui um composê. Como vocês podem ver, o poá, né, vermelho, compõe com o tecido das maçãs. Eu não tinha retalho que desse para eu fazer esse acabamento na parte superior do batimão. E aí eu resolvi, vamos dar uma misturada. E aí eu preferi o poá, tá? Poderia ser um liso? Poderia. Outra coisa que nós vamos precisar é bordado inglês, tá? Medindo aproximadamente 36 centímetros. Passa-fita com a fita, também medindo aproximadamente 36 centímetros. Vou precisar de um retalho de fita, que deve ter aqui aproximadamente uns 13 centímetros, tá? Essa fita a gente vai utilizar para fazer a alcinha do nosso batimão, tá? Para pendurar. Lembrando que fita a gente tem sempre que ter um isqueiro no ateliê para poder derreter a pontinha da fita, tá, gente? Para ela não desfiar. Recomendo uma fita de qualidade, tá? Porque tem fitas que quando a gente costura, ela se desfaz, tá? Fiz também o meu lacinho, e aí eu já deixei ele pronto, como eu disse para vocês no vídeo do pano de prato. A função da pérola aqui, como ela é uma pérola com furos, é segurar o meu laço para ele não se desfazer. Agora, pessoal, a gente vai posicionar tecido estampado em cima do nosso tecido de pano de prato. Eu vou pôr frente do meu tecido estampado com a frente do nosso tecido de pano de prato. Vou alfinetar. Depois dele aqui alfinetado, eu vou reservar, porque eu vou levar ele para a máquina para passar uma costura reta na base do meu pano de prato. Agora, nós vamos preparar o acabamento superior do nosso batimão. Nosso corte aqui, né, nosso retalho, tem aqui 15 centímetros. Eu preciso que ele tenha 14 centímetros, tá? Eu vou marcar aqui meio centímetro de um lado, meio centímetro do outro. Faço de novo, que é para eu poder fazer uma linha reta, tá, gente? Meio centímetro, meio centímetro. Aqui, na altura, eu tenho 12 centímetros. Eu tenho 12 centímetros. Porém, eu preciso que ele tenha 11 centímetros. Daí eu vou marcar aqui
Vou tirar 1 centímetro. Certo? Fizemos o desenho de um retângulo no nosso retalho. Agora, eu vou pegar alguma coisa que tenha um formato arredondado. E aí vocês podem usar um pires, pode usar aqui, eu tô usando uma tampa de plástico, tá? De pote. Eu vou encaixar aqui a tampa do meu pote encostando nas 2 linhas. Então aqui a tampa do meu pote está encostando na linha que eu fiz na parte de cima e está encostando na linha que eu fiz aqui na lateral. Vou riscar aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ok? E aí eu já tenho aqui a minha parte arredondada para costurar. Andresa, vamos cortar? Não, agora a gente não vai cortar. Primeiro a gente costura, depois a gente recorta o que sobrou. Eu vou pegar aqui agora, vou dobrar ao meio. Eu vou dobrar ao meio. E na parte que eu fiz, né, o arredondado, eu vou dar um piquezinho com a tesoura, bem aqui no meio. Estão vendo, ó? Parte arredondada tá para cima. Dei um pique aqui, justamente do lado que tá o arredondado, para eu marcar o meio da minha peça. Dei um piquezinho. Aqui nesse pique, eu vou pegar aquele retalho de fita, vou posicionar assim. A minha fita aqui tem um lado brilhoso e um lado fosco. Eu vou pegar o lado fosco e vou posicionar em cima do lado da outra ponta brilhosa, tá? E vou posicionar aqui no meio, pelo lado direito do nosso tecido. Posicionei a fita, eu vou pegar aqui a outra bandinha, né? Porque são 2 cortes de 15 por 12. E aí eu vou posicionar aqui meio com meio. Vou alfinetar. Aqui é onde tá a fita, a gente dá uma alfinetada aqui também, ó, para não correr o risco dela escapulir. Alfinetei, vou pra máquina, vou passar uma costura em todo lugar que eu fiz o risco, ok? Na lateral, na parte arredondada e na outra lateral. A parte de baixo a gente não vai costurar, ela vai ficar aberta. Aqui a gente vai fazer o encaixe do nosso batimão. A gente vai fazer uma costura reta, prendendo o tecido estampado no tecido do pano de prato. Lembrando, retrocesso no início e retrocesso no final. Estou usando a distância de 1 pé de máquina. Agora a gente vai fazer que é a parte superior do batimão, tá? Aquela que a gente fez todo o risco arredondado na parte de cima, ok? Retrocesso no início, retrocesso no final. A gente vai costurar em cima da linha que a gente fez. Com muito carinho na curva, tá? Lembra dos exercícios de linha curva que eu já passei para vocês. Vou botar o card aí no alto do vídeo, que é para vocês assistirem depois. Virei meu tecido, a costura tá aqui, ó, virada para mim, tá? Vou trazer esse meu tecido estampado para cima do meu pano branco, escondendo essa costura que a gente fez. Vou pro ferro, vou passar, que é para poder ficar bem vincadinho aqui e essa costura ficar bem certinha. Aqui a gente costurou onde a gente fez o nosso desenho, né, arredondado. E como a gente vai fazer? A gente vai recortar
o excesso da parte arredondada e da parte superior. E onde tem parte arredondada, a gente vai pegar a pontinha da tesoura e vai dar piques sem chegar na nossa costura, tá, gente? Não pode pegar na costura. Por que a gente precisa dar os piques? Porque se a gente não der pique, quando a gente desvira, fica repuxando. Então, o ideal é toda vez que tem costura curva, a gente dá esses piques nas partes curvas. Também pode usar a tesoura de picote para fazer esse, ao invés de fazer os piques, como eu fiz aqui, ó, não sei se vocês conseguem perceber, tá todo repicadinho, tá? Daí agora a gente desvira, vamos para o ferro para vincar bem essa costura. Quando a gente for pro ferro, além da gente, né, vincar bem essa costura que a gente acabou de fazer, a gente vai fazer uma dobra de aproximadamente aqui 1 centímetro, meio centímetro, não precisa ser muito grande a dobra não, tá? A gente vai fazer uma dobrinha para dentro e vai passar o ferro, que é isso aqui que vai fazer o acabamento no nosso batimão. Eu já passei, agora eu vou alfinetar para não correr o risco de sair do lugar. Também já passei o acabamento superior, tá? Já fiz a dobra no ferro, já vinquei. Vou deixar ela aqui separadinha, que eu não vou usar ela agora. E agora a gente vai finalizar a parte de baixo do nosso batimão. Aqui, pessoal, vou rebater a costura usando a distância de um pé de máquina. Como eu já disse para vocês em um outro vídeo, a lateral do meu pé calcador fica na ponta do meu tecido e isso é a distância de um pé calcador, tá? Vou botar o ponto mais largo, né? Porque eu não preciso de um ponto muito apertado. Então, vou costurar até o final, retrocesso no início e retrocesso no final. Chamar a atenção de vocês aqui para a linha, tá? Eu estou usando a linha branca porque o meu tecido tem bolinhas brancas, então não destoa tanto eu usar a linha branca. Mas se o meu tecido aqui fosse muito vermelho, né? E eu tô costurando num pano branco, né? Que o pano de prata ele é branco. Como eu faço? Eu ponho na minha linha de cima, eu ponho a linha vermelha, no caso, se fosse o caso do meu tecido ter mais tonalidade vermelha, e coloco linha branca na bobina para poder fazer atrás o meu ponto ficar na mesma cor do meu tecido, ok? Aqui agora a gente vai posicionar o bordado inglês e o passa-fita, prestando sempre atenção no lado direito e no lado avesso do bordado inglês, tá? Que eles têm avesso e direito, tá, gente? Eu alfineto, porque eu vou fazer tudo de uma vez só. Eu vou prender todas essas camadas de uma única vez no meu pano de prato. Por que que eu prendo tudo de uma vez? Para não ficar com várias costuras na parte de trás do meu pano, tá? Aí a gente posiciona tudo e alfineta. Vocês podem, gente, quem não se sentir confortável de costurar tudo junto de uma única vez, pode costurar camada por camada. Vai costurar primeiro o tecido estampado no tecido de pano de prato, depois o bordado inglês e depois o passa-fita, tá? A minha questão aqui é estética. Eu não gosto que do outro lado fique aparecendo um monte de costuras. Fica feio, né, o trabalho. Eu gosto do trabalho feito com capricho. Sempre tem que verificar se tá pegando todas as camadas, tá? O tecido estampado, o bordado inglês,
tá? Porque como tá em várias camadas, né, e elas não estão presas ainda, a gente precisa ter um pouquinho de atenção para não escapulir nada. Agora é a hora de posicionar a etiqueta. Quem tem a intenção de vender, eu recomendo que vocês façam etiqueta, tá, gente? Porque etiqueta é como se você tivesse assinando a sua obra de arte, né? Entendeu? Então, assim, isso aqui é a minha assinatura, que essa peça é minha, que fui eu que fiz. Agora a gente vai para a máquina, vai passar uma costura prendendo todas as camadas, tá? A gente vai costurar embaixo e em cima. Retrocesso no começo e retrocesso no final. Bom, pessoal, já tá tudo preso. Bordado inglês, tecido, passa-fita, etiqueta, tudo presinho. Olha por que eu falo para vocês a questão de prender todas as camadas junto. Quando a gente prende tudo junto, a gente só fica com 2 costuras aqui atrás. Se eu prendesse cada camada, tecido estampado, bordado inglês e passa-fita separado, eu teria aqui 4 costuras aqui atrás. Entendeu? E quando a gente prende tudo junto, quando a gente alfineta e costura tudo junto, a gente fica apenas com 2 costuras. Certo? Então o trabalho fica mais caprichado. Agora, pessoal, a gente vai fazer a bainha na lateral do nosso batimão. Antes de eu fazer a bainha, eu venho aqui, refilo, né? Corto esse excesso aqui que ficou. Para fazer a bainha, eu dobro uma vez, dobro 2 vezes. Eu só alfineto, gente, a parte mais grosseira, que é a parte onde tem todas essas camadas de tecido, de bordado inglês, de passa-fita. O restante é uma bainha normal, tá? É só continuar respeitando a dobra. Eu alfineto aqui só esse lado mais grosso, tá? Pode alfinetar ou pode pôr os grampinhos, tá? O que vocês tiverem aí que for mais fácil para vocês. Então aqui eu já alfinetei a parte mais grossa. O restante da bainha eu vou seguir o fluxo, tá? Já tenho a primeira dobra aqui, onde era mais grosso, aqui vai ser muito mais fácil, tá? Retrocesso, tá, gente? No início e no final. Tomando cuidado aqui com o bordado inglês, tá? Para ele não dobrar. Porque a gente está costurando no sentido inverso do bordado inglês, porque o bordado inglês ele fica solto. Então a gente tem que tomar o cuidado para ele não dobrar. Nem o bordado inglês, nem o passa-fita, tá? Acabou o passa-fita, agora é só fazer a dobra do restante da bainha e seguir fazendo até lá em cima. Vamos repetir o processo do outro lado. Já tá embainhado, tá? Na parte de baixo e nas laterais. Falta a gente terminar a parte de cima, tá? Já estamos quase acabando, hein?
O que eu vou fazer? Eu vou dobrar ao meio. Eu vou dobrar meu pano ao meio. Vou dar um pique aqui no meio. Dei um pique. E aqui eu vou marcar da seguinte forma. Então, eu vou marcar 2 centímetros antes do pique e 2 centímetros depois do pique. Depois eu vou marcar de 4 em 4. Então, eu tenho aqui 4, 8, 12. Quatro, 8, 12. Ok? Como a gente vai fazer? A gente vai precisar de alfinete. Eu vou pegar essa primeira marquinha aqui, vou dobrar ela, a primeira marca antes do pique. Vou pegar ela, vou dobrar e vou levar ela de encontro à outra marquinha que a gente fez. Encontrei aqui, vou esticar, vou alfinetar. Alfinetei. Agora eu vou levar a marquinha que a gente fez, vou dobrar, depois do pique, eu vou dobrar e vou levar ela de encontro à outra marquinha que a gente fez de 4 centímetros. Vou alfinetar também. Agora eu vou pegar a próxima marquinha e vou levar de encontro a outra marquinha. A mesma coisa do outro lado. Botei o pano verde aqui embaixo, gente, só para facilitar a visualização, tá? Eu fiquei aqui com um pouco mais de 14 centímetros, tá? Eu fiquei aqui com 15 centímetros. A minha base tem 14 centímetros, mas isso não é problema porque a gente ajusta aqui a ponta, tá? Para encaixar na parte superior do acabamento, tá? Agora a gente vai para a máquina, passa uma costura aqui para poder prender essas pregas que a gente fez. Fiz a costura para poder segurar as pregas, né, do batimão. Eu vou pegar a parte do acabamento superior e vou encaixar o pano no acabamento. Lembrando que o meu pano ficou com 15 centímetros aqui em cima. E o acabamento tem 14 centímetros. Então, eu tenho que dar mais uma dobrinha aqui onde foi a bainha, para ele poder ficar bem encaixado, tá? Alfineto. Dando se o meu alfinete tá pegando na frente e atrás, tá? Para poder prender isso aqui tudo junto. Tá vendo aqui, ó? Não encaixaria, mas aí eu pego essa dobra para trás e eu consigo encaixar aqui dentro do acabamento. Então, pessoal, tá todo alfinetado. Agora eu vou para a máquina, vou passar uma costura aqui para prender, né, esse acabamento no tecido de pano de prato. E aproveito para rebater a costura arredondada. E agora a nossa peça tá concluída, prontinha pra gente arrumar a nossa cozinha ou pra gente vender. Então, pessoal, gostaram dessa aula? Eu espero que tenha ajudado bastante vocês e que vocês consigam produzir bastante. Eu, quando comecei na costura criativa, essas foram as peças que eu mais vendia, porque, como toda boa iniciante, eu fazia
muito pano de prato e muito batimão. E acabava que todos que eu fazia, eu publicava e vendia. Nunca fiquei com estoque acumulado dessas peças, tá? Elas são vendáveis o ano todo. Espero que vocês tenham gostado bastante dessa aula. Se você ainda não é inscrito no meu canal, te aconselho a se inscrever e ativar o sininho, que é para receber todas as notificações de todos os meus vídeos, ok? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se possível um comentário, para a gente poder continuar produzindo aqui para vocês outros vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima aula.